não é? Então, a filosofia da ciência e metodologia da pesquisa e a filosofia da diferença se odeiam. Inclusive, para uma nem é filosofia, é literatura, poesia, na melhor das condições, né? Mas aí eu coloquei um pouco de literatura também na minha dissertação, com a crítica literária, que me foi muito, muito útil. Até porque a minha maneira de fazer essas ligações não é por simpatia, nem por amor, nem por puro humanismo. É pelo intelecto. Então, se eu quero conectar disciplinas, se eu quero conectar saberes, eu fui buscar uma espécie de esqueleto conceitual para fazer essa relação. E também o esqueleto lógico, o esqueleto de associação, né, entre os conceitos. E os processos de formação dos conceitos são diferentes, mas a busca pelo trânsito de conceitos entre disciplinas, quando a gente força esse trânsito porque a gente pega emprestado de uma disciplina um conceito para a nossa pesquisa, que na verdade, entre aspas, de novo, é de outra área. Então, essa permeabilidade me exigiu entender um pouco mais de literatura do que eu imaginava na minha primeira filosofia. E, a partir desta epistemologia pluralista, eu fiz uma proposta de metodologia de pesquisa transdisciplinar, mas que cabe dentro de um quadro pluralista de pensar a epistemologia. Então, para começar, as racionalidades múltiplas, a migração batizada de mimética. A mimesis tem uma reputação, às vezes, ruim dentro da nossa tradição intelectual, porque Platão utilizou este nome como uma imitação mal feita como é que se diz? Da forma perfeita no mundo das formas, quando ela se manifesta de forma imperfeita aqui no mundo material. Eu acho isso ótimo. A imperfeição faz parte do processo. A imperfeição faz parte. A cópia não é para ser perfeita. Existe, inclusive, alguém que disse, que eu esqueci agora, repetir até fazer diferente. Então, a gente vai fazendo cópias, a gente vai transpondo os conceitos de um para outro lugar, vai usando esse conceito num contexto diferente, até ele efetivamente ficar diferente. É para ser imperfeito mesmo. Então, eu coloco não isomorfa, porque o isomorfismo também é uma palavra conhecida. O não isomorfo já dá a noção de que é imperfeito. De redes conceituais entre disciplinas e a migração dos métodos e técnicas de uma área para outra. E aqui até... Não vou falar mais. Não. Eu vou falar. Métodos e técnicas. E nos métodos está também a linguagem, né? Nós tivemos na história da ciência, hoje das ciências, a introdução de uma linguagem muito potente, que é a linguagem matemática, como a linguagem do cosmos, a linguagem do universo, como a linguagem em que o conhecimento poderia ser melhor e mais precisamente descrito. A matematização da filosofia natural foi um passo marcante, definidor do que nós passamos a entender como conhecimento. Só que o uso da linguagem matemática e a matemática em si mesma não é necessariamente exatamente aquilo que foi propagado a seu respeito nesse emprego como linguagem que eu gosto de chamar de emprego instrumental da matemática, em que existe basicamente uma preocupação não somente com quantificação, mas relações de quantificações que estão muito pautadas numa visão de estabilidade, uniformidade e universalidade ontológica. Mas nós aqui, no nosso programa, temos, como é que eu
dizer, a oportunidade de ver como a matemática não se resume a esta forma, a esta manifestação. Que é este entendimento da matemática é um entendimento bastante circunscrito e que, através e a partir do teorema de Gödel e depois com os trabalhos de Turing, fica muito claro que esta linguagem, embora se preste dentro de uma certa circunscrição, mais uma vez estamos aí delimitando territórios, então, dentro de uma certa circunscrição, se presta a esse uso e a este emprego instrumental, que eu considero instrumental, ela também tem o seu, aspas, lado de fora, que é o lado de dentro, porque está fora da circunscrição, mas é matemática também, não é? Então, eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque essa, como é que eu posso dizer? A transposição de métodos e técnicas e de linguagens de uma área do saber para o outro, ela acontece muitas vezes de maneira muito seletiva, como aconteceu com a matemática, que foi uma transposição imensa, fundamental, transformadora e marcante até os dias de hoje. E quantas pessoas sabem que existe o teorema de Gödel? Ou o trabalho de Turing? E que implicações isso traz para a matemática, para a linguagem da matemática e para a ontologia da matemática, que é ainda mais complicado. Bom, então isso aqui foi somente um apêndice que me veio porque a migração das ideias, dos conceitos e das redes conceituais acontece de maneira seletiva. E isso é isso mesmo. Nós, quando estamos fazendo a nossa pesquisa, nós selecionamos. Não é verdade? Então, agora, para selecionar bem, a gente tem que conhecer várias opções, senão a nossa seleção fica assim, miudinha, né? Daí a leitura, daí o bacana de um programa interdisciplinar, transdisciplinar aberto. Bom, conceitos aqui, essa ideia de conceitos, não é muito difícil a gente imaginar que se a gente pensar numa pedra, a gente pensa na pedra, pensa na terra, pensa se essa pedra está na beira da praia, está na montanha, de que é feita a pedra, se é magma, se é, sedimentar, tarará. Então, toda coisa que a gente pensar é múltipla nesse sentido, está atravessado por tudo. E essa aqui é uma coisa bem óbvia, mas quando a gente vai fazer a nossa transposição conceitual na nossa pesquisa, a gente precisa lembrar disso. Então, é todo esse cuidado. Quando eu pensei, mimesis, ai meu Deus, aquela coisa ruim, cópia imperfeita, que coisa pejorativa, eu disse, é isso mesmo que eu quero. Isso né? Então, existe uma escolha, existe um comprometimento, existe um risco e existe uma aventura quando a gente vai fazer a nossa transposição de uma disciplina para outra. A gente sai de uma zona de conforto nossa e de todos que nos vão ouvir. Né? Ler. Uma outra questão interessante é qual é o alcance epistêmico de uma migração. As migrações, em geral, acontecem inicialmente por um mecanismo que é um mecanismo metafórico, escrito por Aristóteles muito bem, metáforas e analogias, né? E as metáforas e as analogias, em geral, são consideradas como associações frouxas, ou associações poéticas, ou associações pouco firmes, escorregadias. Então, como é que eu vou pautar a tradução epistemológica entre disciplinas e entre saberes, pensando em metáforas e analogias? Então, é preciso fazer uma distinção, né? Aqui estamos territorializando. Há que se fazer os nossos diques, contanto que eles sejam permeáveis e suplantáveis, né? Não aquela coisa que fica ali. Distinção. Analogia útil ou metáfora impactante? Eu gostei muito disso, metáfora impactante. Foi um termo usado por uma senhora num encontro na Alemanha, em que
Eu não estava apresentando, estava só assistindo. E o título era A Natureza da Linguagem e a Linguagem da Natureza. Muito interessante. O título provocante. Mas metáforas e analogias, na visão dela, eram poesia pura e não tinham que ver com ciência. E ela utilizou justamente essa expressão, metáforas impactantes, de forma pejorativa na visão dela, porque a metáfora impactante, você pensa que entendeu, mas você não entendeu nada. Era essa o objetivo dela, com o uso metafórico, com o interdisciplinar, com o aproveitamento de um conceito de uma área para outra, porque estava se estudando até que ponto a gente pode dizer que o DNA é uma linguagem. Então, era um encontro multidisciplinar, havia linguistas, biólogos, semióticos, cientistas da computação, e eu lá assistindo. Foi muito interessante, e eu me senti convocada para, eu preciso delimitar isso aqui, não posso deixar isso frouxo. E a maneira que eu consegui, dentro da teoria, do conceito que eu estava usando, que era, eu não sei se a gente pode dizer que era dele, mas que ele descreveu em seu livro Introdução à Filosofia, beleza? E assim, eu volto à teoria. Volto à teoria. O que ela me diz? Que os conceitos vêm totalmente entrecortados. Então, uma metáfora deixa de ser apenas impactante quando ela vem com um entorno que me permite entender melhor uma situação aqui, que é a transdisciplinar, a partir dos conceitos que vinham primeiro de uma área para outra área e que agora estão numa terceira, transdisciplinar. Então, a minha distinção é que tem que funcionar no entorno. Não pode ser uma coisa localizada para dar apenas uma primeira ideia. Não que isso seja ruim, mas metodologicamente, para eu avaliar se a minha migração conceitual está com força intelectual, com força epistêmica, de explicação, eu busco esse tipo de investigação do território em torno, né, do conceito. E aí a gente vai descobrindo coisas ótimas, a gente vai sendo surpreendido como que as coisas podem efetivamente ajudar. Bom, o critério de validação, fertilidade. Fertilidade é justamente isso, sair de um, de dois e ir para muitos, né? Fertilidade epistêmica e a questão do fazer sentido. Fazer sentido é uma coisa muito bacana, porque a gente não sabe se as coisas fazem sentido ou se a gente constrói sentido para as coisas. Isso aí fica com vocês, não é? Se a gente cria, atribui, constrói. Mas o fato é que o sentido tem que estar aí, e não pode ser só para mim, tem que ser para mais de um, né? A questão dos métodos e técnicas, já falei aqui da linguagem matemática, que foi uma grande transposição, foi uma grande, como é que eu posso dizer, migração, não vou nem dizer que foi uma migração, foi uma sobreposição, né? Como pensar, como conduzir, como representar, como colocar ontologicamente as ciências chamadas duras e até mesmo as ciências que estavam antes chamadas de fofas, queriam ser também duras. Então, elas também começaram a empregar matemática, tabelas, como é que se diz essas coisas? Gráficos, para ganharem credibilidade, não é? O que eu acho que foi um exercício interessante. Tem que ser visto muito com cautela, como sempre. O que traz uma linguagem com ela, né? O que ela traz com ela, exatamente? Bom, aqui trata-se de um critério de avaliação bem, como é que eu posso dizer, orientado, né, ao objetivo epistêmico mesmo. Isso é uma expressão usada bastante na epistemologia anglo-saxã. Qual é o seu objetivo epistêmico? O que você quer descobrir com a sua pesquisa? O que você quer apresentar com a sua pesquisa? Não é? Você não está aqui só a passeio. Você quer apresentar alguma coisa. Então, qual é? E você vai, então, analisar de toda essa sua migração, de toda essa sua criação de algo diferente,
pelos dois entornos, pela ideia que você tem, você vai imaginar, eu cheguei ao meu resultado? Qual era o meu resultado? Eu cheguei a um resultado diferente. Serve para alguma coisa? Vamos ver, né? Então eu começo a olhar. Faz sentido? Primeiro, eu consigo criar um sentido para ele, que seja interessante, não é? Existem algumas perguntas, respostas mal resolvidas que eu posso recolocar diante dessa nova configuração conceitual? Enfim, aqui, para você buscar critérios de validação, de legitimidade e de validade da sua pesquisa, é para isso que está a sua imaginação intelectual. É imaginação intelectual. Né? Agora, o importante é não deixar assim. Como diz o nosso querido Feyerabend, no Vale Tudo, não é um princípio, nem que ele defenda. E, de certa forma, a minha epistemologia é muito mais, como é que eu posso dizer, delimitador e delimitante do que a epistemologia feyerabendiana, que já não era Vale Tudo, avalia esta epistemologia que propõe uma espécie de guia, uma espécie de, não vou dizer que regras heurísticas, mas uma espécie de pensamento, não é? Pensamento não, formas de conduzir o pensamento, formas heurísticas de conduzir o pensamento quando você está juntando as diferentes disciplinas, né? Então, essa pesquisa foi uma pesquisa acadêmica. Nós estamos na academia. É verdade que a academia não precisa ser um lugar de, como é que se diz, de quando a gente está preso com arreios, né? Mas a academia tem uma, como é que eu posso dizer? Não é só uma história e uma tradição. Ela tem uma razão de ser. Nós estamos aqui numa universidade pública. Olha para tudo isso aí. Já me emocionei de novo. A gente não está aqui a passeio. Então, tem que servir para alguma coisa. Né? Não pode ser diversão. Para servir, tem que ter critério. Critério, eu posso não concordar com o meu, com o seu, você pode não concordar com o meu, mas tem que haver critério defensável, que eu possa justificar e que tenha alguma legitimidade nas tradições que nós estejamos considerando. Então, referências, talvez eu me passei 15 minutos. Referências, expansão. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu sou uma pesquisadora independente. Existe esse site, o que significa que eu não tenho vínculo institucional. O que significa que, para eu expor os meus trabalhos, e para as pessoas poderem, para eu poder ver os trabalhos dos outros, eu preciso encontrar caminhos alternativos não institucionais. Aqui eu estou numa instituição convidada pelo professor, que posso dizer amigo Mércio, para estar com vocês. Mas esse não é o meu normal, esse não é o meu dia a dia. Né? Só que essas pessoas, assim como eu, existem aos montes. Não é? E hoje nós temos essa organização da sociedade fora das instituições. E esse site é uma delas, que eu achei bastante interessante. É o site Academia, pronuncia Academia, porque ele veio do mundo anglo-saxão, academia.edu. Você pode ser, sim, de uma universidade e se inscrever, você pode não ser de uma universidade e se inscrever e colocar todos os seus trabalhos lá. Você coloca os seus trabalhos, você indica quais são as suas áreas de interesse, os outros fizeram o mesmo, e o Academia vai, toda semana, colocando para você artigos de outras pessoas, independentes ou não. Tem mais gente de instituições do que pessoas independentes, né? E que você vai lendo. E você vai aprendendo, vai intercambiando. Então você tem os seus temas de interesse, todos têm os seus temas de interesse, e as pessoas também vão lendo o que você coloca lá. Pode colocar artigo em PDF e pode colocar vídeos, não é? Em formato, links para vídeos. Isso é uma troca bem interessante.
Então, eu convido a vocês para darem uma olhada, porque para a gente ter diversidade de entrada e de input, o ambiente aqui nosso, nós já sabemos que é assim, mas o mundo é grande, não é? E nesse site a gente consegue referências, como é que eu posso dizer, de pessoas, via de regra, comprometidas com, vamos dizer assim, a qualidade, né, da produção que eles estão escrevendo. Agora não tem como é o nome disso? Referir. Referir em português é... Referir, todo mundo já está usando, né? Referir, julgador. Não tem ninguém que vai dizer, isso aqui você não pode botar. Não tem isso. Então, tem de tudo. Mas eu tenho sempre boas surpresas com isso. Então, convido vocês, quem quiser olhar lá, essas coisas que eu falei hoje, estão basicamente na minha dissertação de mestrado aqui do Brasil, porque eu tive que fazer o segundo mestrado aqui, que foi ótimo. Fiz sobre o mesmo tema num outro lugar, o tema já era diferente. Paul Feyerabend daqui é diferente de Paul Feyerabend da London School, né? Não precisa nem dizer. Então foi maravilhoso. Aqui, o doutorado daqui, pós-doutorado e outras coisas também. Por isso que eu botei ali outros, tem outras coisas também. Eu peço desculpas por ter demorado demais, agradeço. E agora vamos a Bem, primeiro agradecimento à Virgínia por essa maravilhosa palestra, em que ao final a gente vê que a transdisciplinaridade também requer uma ética, um comprometimento com a nossa vida política e social no nosso país. E agora está aberto para perguntas, quem desejar. Só para ela voltar ao segundo quadro, Eu acho que para frente vai mais rápido, ele vai para frente. Então, a Lília depois... Terceiro? aquele que você colocou a cronologia. Quem mais? Aquele que eu coloquei? A cronologia. Cronologia. Parece que é o quadro. Depois, a Lília Palmieri, quem mais? Este? Cláudia, Daniel, mais alguém? Então faça nessa ordem, tá? Tá, depois. Eu vou botar assim, porque assim tá bom? Ou é melhor? Deixa eu aproveitar para então. Tá bom. Foi tudo pra ficar junto. Esse, que assim fica maior, né? A minha colocação é só o seguinte, eu sou administradora, eu tenho um mestrado em teologia, outro mestrado em ciências da religião, e estou aqui, sou professora de engenharia, então essa coisa da transdisciplinaridade é aquilo que você estava falando, é uma atração que você, e um sistema de vida, que você acaba multiplicando as suas atuações, e acaba sendo um jeito de raciocínio, eu acho que a sua fala muito importante, ela dá uma base conceitual para a gente trabalhar com essa multiplicidade de conceitos, né? Então, eu queria só fazer uma pergunta básica. Quando você pega gente, assim, muito das humanas, que vem de uma área como a minha, que já é transdisciplinar, porque o pessoal pensa, o que um cientista da religião estuda? Né? Ele estuda antropologia, sociologia, filosofia, história. Nosso programa é completamente inserido nisso. Mas eu estava até conversando com o professor Mestre, que em termos de método, eu já percebi que a gente é antropólogo, porque o jeito como a gente trabalha é de sentar e escutar os diferentes padrões. Então, você encontrou dificuldades nessa tua trajetória de lidar com essa área mais que está mais ligada ao fenomenológico, essa área mais metafísica, para trazer intersecções desse diálogo para dentro dessa sua relação transdisciplinar? Eu, particularmente, não encontrei. Mas eu vejo que muitas pessoas encontram. Você quer só saber assim se eu encontrei dificuldade ou não? Ou não, formas que talvez tipo, a gente possa superar, tentar quebrar, né? Sim, sim. Essas dificuldades. As dificuldades que você encontra quando as pessoas chegam para estudar ciências da religião, esse que é o título do seu mestrado. Pois é, você veja que coisa interessante. Eu acho ciências da religião uma coisa interessantíssima, porque é uma hibridização tremenda entre dois saberes, que, embora em seus
em algumas de suas regras sejam diferentes, em muitas, ou algumas bem significativas, são semelhantes. Se a sua religião é uma religião monoteísta que você estuda todas? A gente estuda geral, mas Estuda na geral. minha área foi linguagem da religião. Então, Aham. eu fiz exegese. Entendi. E exegese de Textos hebraicos e gregos do Antigo Testamento do mundo. Antigo Testamento. Então, nós estamos no âmbito de uma religião monoteísta. Uma religião monoteísta. Por que isso aí não é... Eu não tenho preconceito, hein? Por favor. Mas eu estou fazendo aquela análise epistêmica. Religião monoteísta é muito parecido com ciência monoteórica, monometodológica, monotudo, nível ontológico estável, universal, sempre foi e sempre será igual. Regras de funcionamento de racionalidade também são estáveis. Há muitas semelhanças. Então não é um encontro não é um encontro tão inusitado quanto possa parecer. Exatamente. O tipo de ontologia que é um pouco diferente, as causalidades são um pouco diferentes, não é? Mas não é à toa que, talvez porque, especialmente na cultura europeia, a tradição de religiões monoteístas foi estabelecida e as ciências nasceram, a ciência primeiro, mas as ciências nasceram daí, que há essas semelhanças. E também por isso muitas pessoas, depois de forma pejorativa, passam a chamar a ciência de religião. Não é? Que os cientistas estão se comportando como dogmáticos sacerdotes, porque não querem abrir mão dos seus cânones antigos. Não é? Então, eu vejo aí, se houver para as pessoas uma dificuldade inicial, um caminho para você mostrar as semelhanças. Agora, as ciências já andaram mudando bastante. E existem outras formas de religiosidade. Então, como você está falando de discursos, narrativas, linguagem, não é? Então, você pode, inclusive, fazer comparações entre como são os discursos, as narrativas monoteístas, para os discursos e narrativas politeístas, que já trazem um outro tipo de distribuição, vamos dizer assim, dos princípios que norteiam e ordenam esta ontologia. Não é? Nada. Professora Virginia Chatin, começar pelo começo. A questão da verdade. A verdade nem foi o começo. Nós estamos falando de ciência. Se eu tenho a verdade, para que eu preciso da ciência? Para ter a verdade. Mas aí surge o paradoxo. No caso do Karl Popper. Ele diz que não pode atingir a verdade, pode atingir a falsidade. Mas para eu atingir a falsidade, se eu tenho a verdade, eu não preciso da ciência. Eu já tenho a verdade. Se eu não tenho a verdade, eu posso ter um problema para fazer a ciência. Porque sem ter a verdade, eu vou ter que trabalhar com verdade. Eu vou ter que trabalhar com crenças. Com doxas. Do teteto. E então, como eu posso falsificar, como eu posso dizer se algo está contra, errado, se eu não sou dono da verdade, eu não conheço a verdade, eu preciso